Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estou de volta aqui nesse canal abençoado para deixar uma palavra de meditação para você que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 14, que fala assim: Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Glória a Deus. E aqui nós vamos dar uma introdução nessa palavra, né? O que é que Paulo queria falar? Queridos irmãos, Paulo está nessa passagem terminadora desta carta que ele escreveu à igreja de Éfeso e outras igrejas, lembrando que essa era uma carta circular, ou seja, ela passava por algumas igrejas que estavam ali naquela região da Ásia, onde Paulo havia passado e onde depois ele havia enviado os ombreiros para pregar o evangelho. E o alvo dele com essa carta era falar a respeito dos privilégios que temos em Cristo Jesus, o que a igreja também dos deveres que temos com consequência. A motivação foi que Paulo ouviu que os crentes da cidade de Éfeso, naquela região, tinham ficado preocupado com a prisão dele, porque Paulo era o fundador da igreja naquela região. Era o pai espiritual deles, e os crentes estavam preocupados e levantando perguntas que eram correntes, válidas. Por que Deus mantém a prisão os seus servos quando ainda há tempo, quando ainda há tanto trabalho para ser feito? Ou por que um homem santo como Paulo, o apóstolo, está sujeito a esse sofrimento lá em Roma, numa prisão? Então aqui os irmãos novos na fé, né, estavam fazendo uma série de perguntas, estavam preocupados, uma série de perguntas entre si, né, na sua mente, né? Que às vezes a gente fica assim, né? Por que fulano está preso? Por que Beltrano está preso? Só que aqui Paulo ele estava preso por causa da palavra de Deus, né? Então isso é uma honra muito grande para nós. Isso é uma alegria muito grande a gente ser presa, a gente apanhar por causa da palavra, porque estamos alcançando vidas estão sendo libertas através do evangelho. Então Paulo ele estava preso aqui. E os irmãos não entendiam que tudo era um propósito de Deus e que passamos por isso mesmo, né? Estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Ele responde dizendo que os sofrimentos dele fazem parte do plano eterno de Deus, né? Isso aqui é Paulo falando. Para a sua igreja, ele está preso porque ele está anunciando o ministério de Deus, que é Cristo. Cristo entre os gentios, Cristo para o mundo, Cristo como Salvador de todas as nações, principalmente dos judeus. E isso motivou a perseguição por parte dos judeus que tinham ficado com inveja, com ciúme. Por conta disso, ele estava agora preso. Portanto, em vez de ser um motivo de preocupação, a prisão de Paulo era um motivo de glória para os gentios, era um motivo de gratidão a Deus, porque o seu servo ali estava fazendo a vontade do Pai, né? Então, tudo que acontece na nossa vida, que seja para a glória de Deus, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E hoje nós vamos falar
como se preparar para a volta de Jesus Cristo, que Paulo ele advertia que os crentes tinham que estar preparados. Aqui ele está falando de uma armadura, de um soldado, que o soldado tem que estar preparado, que o servo de Deus tem que estar em vigilância, em oração constantemente. E aqui nós vamos dar alguns ensinamentos de como se preparar para a volta de Cristo, né? Algumas dicas. Jesus prometeu que um dia voltará para os arrebatar, os seus escolhidos, e os sinais estão mostrando realmente estamos muito próximos da sua vinda. Por isso é muito importante estarmos preparados. Veja o que Jesus diz. Entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 43 e 44. Então aqui a palavra de Deus está dando uma advertência e um ensinamento que a gente tem que estar preparado, porque Jesus está voltando. Os sinais, né, e as profecias, revelações mostram que Cristo está voltando, mas nós como povo, nação eleita, né, povo de Deus, a gente tem que estar preparado. E como a gente vai se preparar? Em oração, em vigilância, em busca, lendo, comendo, se alimentando da palavra de Deus, né? Porque a gente não sabe a hora que Cristo vai voltar. Isso aqui é um comparativo, né? Se a gente soubesse a hora que o ladrão iria entrar na nossa casa, estaríamos prontos, né? Em vigilância. Mas a gente não sabe, assim será a volta de Cristo. A qualquer hora Jesus vai voltar. Cabe a mim e a você estarmos preparados. E aqui vai falar como devemos se preparar, como isso vai acontecer, né? Deve acontecer nas nossas vidas. Para que você não seja pego de surpresa, eu quero te mostrar algumas atitudes que você deve tomar enquanto espera a volta de Jesus. Abandone o pecado, né? A Bíblia diz que, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpável, né? Em 2 Pedro 3,14, a palavra imaculado significa castro, íntegro, sérios, honesto. Então é isso que Deus quer encontrar na sua igreja, né? É isso que Deus quer encontrar em nós, que a gente esteja nessa posição de pessoas íntegras, de pessoas sérias, sem mancha, sem mácula, né? Aqui fala, na verdade é que todos nós pecamos, e a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo e enganando a nós mesmos. Então, como podemos estar limpos do pecado e inculpáveis quando Jesus voltar? Isso só é possível se nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados para Deus. Provérbio capítulo 28, 13 fala: o que encobriu as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, né? Então a gente tem que confessar a Deus, tem que confessar, botar tudo para fora, esses pecados, né? Pecado é como uma comida ruim, que a gente se alimenta e ela fica fazendo mal dentro de nós. Então, uma hora a gente tem que colocar para fora. Assim é o pecado. Quando você confessa, você fica livre, né? Há uma libertação na sua vida quando você confessa. É bíblico e temos que fazer isso. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor é fiel. Ele sempre nos perdoa quando pedimos perdão de todo o coração, né? A segunda a segunda coisa que temos que fazer, o segundo conselho, tenha esperança. A Bíblia diz, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança, da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. E 1 Coríntios 13 diz, agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor.
Então, estas três, mas a maior deste é o amor. Então, a esperança é Jesus, a nossa esperança é Jesus. E a gente nunca pode perder essa esperança, porque o diabo vai sempre tentar roubar ela de nós. Mas se a gente colocar ela acima, né, das nossas dúvidas, dos nossos medos, da nossa preocupação, essa esperança estiver sempre dentro de nós, da nossa vida, a gente vai conseguir chegar até o fim dessa caminhada. Nós estamos vivendo os fins dos tempos e o mundo parece cada vez mais assustador. Guerras que nunca acabam, o amor de muitos se esfriando, catástrofe da natureza, fome, doenças e muito sofrimento. Mas para o cristão existe uma esperança. Essa esperança se chama Jesus. Pois quando Jesus voltar, ele vai levar os que creram nele e o esperaram com amor. A fé, a esperança. Essa esperança se chama Jesus. Nunca morre. Ela vai levar os que creram nele para morar no céu. Então não desanime, continue obedecendo a Deus e fazendo o que é certo, fazendo o bem, né? Pois você será recompensado naquele dia, né? A terceira dica que a gente tem que fazer para esperar, como se preparar para a volta de Cristo. A terceira dica: apresse a vinda de Jesus. A Bíblia diz: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessária que vocês vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. 2 Pedro, capítulo 13, 11 e 12. Talvez você esteja se perguntando: como eu posso apressar a vinda de Jesus? Ele está fazendo uma pergunta, o comentarista. Eu posso apressar a vinda de Jesus? É simples, basta você viver em santidade e continuar firme, né? A firmeza, confiando em Deus sempre, né? A Bíblia nos mostra que a gente tem que ser firme, perseverante até o fim, que a gente vai receber o galardão, a coroa da vida. Continuar firme com Deus, pois a Bíblia diz que Cristo virá para encontrar a sua noiva, santa, imaculada, que é a igreja, né? A palavra imaculada é sem pecado, né? É isso que Deus quer encontrar na vida da gente, sem pecado, separada, em santidade, se desviando do mal, se desviando das coisas perversas desse mundo, das coisas que desagradam a Deus. Aí aqui fala, enquanto você abandona o pecado e decide viver com Deus, você está apressando a vinda de Jesus, né? É isso que acontece. Quando a gente decide agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, a gente está apressando a vinda de Deus, né? Nas nossas vidas. Ele vem nos encontrar, ele vem nos buscar. E o quarto conselho que o comentarista fala é: encoraje seus irmãos. A Bíblia diz: não deixamos de reunirmos como igreja, segundo o costume de outros, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor que ele está falando. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Por mais que muitos estão deixando a igreja, a Bíblia diz que reunir com os outros irmãos é muito importante, pois um pode encorajar o outro e até mesmo exortar, né? Nós temos que estar unidos, porque nós somos o corpo de Cristo. Não tem como tirar o braço do corpo. Por quê? Porque vai fazer falta. Assim é a nossa união com Cristo. A gente tem que estar ligado em Cristo Jesus, sempre unido. A família de Deus é uma família que vive em união. E quem vive em união é uma família forte, né? Difícil de o diabo combater. Aí aqui fala: para que todos estejam preparados para a volta de Jesus. Talvez você não tenha ido à igreja por morar muito longe, por não ter encontrado uma igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus, ou por razões pessoais. Mas não perca o seu contato com os outros irmãos na fé. Senão você vai esfriar, né? A pessoa esfria e desviar do caminho do Senhor, pois você precisa dele e eles precisam de você.
Vocês precisam um dos outros. A gente sempre precisa um dos outros, como as formiguinhas, né? As formiguinhas, elas trabalham em conjunto, em união. Um ajuda a outra ali, num objetivo só, né? Assim somos nós. Nós temos que estar unidos, em união, junto, como o povo de Deus, né? A gente tem que estar em união. Aqui vocês precisam deles. Nós somos o corpo de Cristo, né? Você sabia que congregar é uma ordenança? Está escrito no livro de Hebreus 10, 25, né? Congregar é uma ordenança de Deus. Deus manda congregar. Antigamente Moisés, Abraão faziam tendas, tabernáculo. Então isso aí vem. Esse costume vem desde o passado, né? Se Deus não quisesse que houvesse igreja, ele não tinha deixado essa ordenança nem escrito na sua palavra. Então, congregar é bíblico. Todos nós temos que congregar. Todos nós temos que ser ter um pastor. Porque se nós somos ovelhas, nós temos que ter um pasto e nós temos que ter uma liderança. Nós temos que ter um pastor que vai prestar conta da nossa alma, da nossa vida a Deus. Então vamos congregar, porque congregar agrada a Deus, é da vontade de Deus que a gente congregue, né? Hebreus 10, 25 diz: Não deixemos de reunirmos como igreja, como é costume de alguns. Não admoestemos uns aos outros, e tanto mais quando vemos que vem chegando aquele dia. Então, congregar é muito importante. Nós somos uma família. E como uma família, a gente tem que estar unido, né? Onde tem união, tem a presença de Deus, né? Você vê que Deus tem a família dele. Quem é? Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, Deus tem a família dele. Pai, Filho e o Espírito Santo. Aí aqui fala, a Bíblia diz: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58. Então, tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, nós vamos receber uma recompensa, né? Deus vai nos recompensar, tanto aqui nessa vida como lá no céu, na glória. Saiba que você vai enfrentar muita dificuldade, muitos desafios e muita tentação para se desviar do caminho de Deus, mas o céu espera por você. Então fique firme, não desista, pois Jesus prometeu que estará com você até a consumação do século. E quando você estiver com Ele, você será recompensado com uma alegria que nunca irá acabar, pois lá na glória não existe choro, dor e nem sofrimento, só vai ser alegria. Então vale a pena ser fiel ao Senhor até o fim, né? A Bíblia diz: ser fiel até o fim e receberei a coroa da vida, o galardão, as recompensas. Então aqui eu vou ler no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 14, que Paulo está falando. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Estais firme, né? Firme em quem? Na rocha. A rocha é Cristo, está firme em Deus. Confiando, porque quando você está firme, nada vai te abalar, nada vai te tirar da presença do Senhor, né? Aí aqui, cingindo os vossos lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça, essa couraça, né? Peraí. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. E vestindo a couraça da justiça, a justiça de Deus, né? E versículo 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Está sempre preparado, está sempre perto da palavra de Deus, tendo conhecimento, se aproximando, tendo intimidade com a palavra de Deus, né? Sendo amigo de Deus, né? A gente tem que estar preparado, porque vem uma pessoa com ensinamento errado, com seitas e heresias. Se você não tiver base bíblica, não tiver firmado na palavra de Deus, você vai cair nas ciladas do inimigo.
Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, que é para se proteger contra as astutas ciladas do inimigo. Essa palavra está sendo voltada para o campo espiritual, né? Porque se a gente for analisar direitinho, nossa luta é contra o diabo, não é contra as pessoas. Então, o nosso inimigo, ele é invisível e as nossas armas são espirituais. E é isso que Paulo está falando com a igreja, com o povo de Deus. Quando um soldado ele vai para a guerra, ele já vai preparado para matar ou para morrer. Ele tem que estar pronto, ele tem que estar com capacete. Duas partes muito frágeis do nosso corpo, e que o inimigo ele tenta atingir a mente e o coração, porque quando ele atinge a sua mente, ele tira o equilíbrio, ele tira a direção, a perspectiva, você fica sem saber o que está fazendo, ele lança dardos inflamados, né? Num campo, o inimigo aqui no campo material, ele lança contra o soldado para atingir a sua mente, porque ele sabe que atingindo a sua mente, facilmente ele vai morrer ou atingir o seu coração. Mas a Bíblia diz que é com o escudo da fé que a gente se protege de Satanás, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o capacete, nossa mente tem que estar com a armadura de Deus, né? A gente tem que estar vestido com a armadura de Deus. Eu já dei um estudo aqui no canal falando sobre isso. Então, eu vou falar rapidamente sobre esse assunto. O capacete, a nossa mente está conectada com Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar 24 horas na nossa mente e no nosso coração, para que a gente não peque contra Deus. Então, esse capacete é invisível. Esse capacete que protege a nossa mente é a palavra de Deus. A palavra de Deus estando na nossa mente, quando o diabo lança um dardo inflamado, a palavra de Deus, ela vai te garantir a vitória, ela vai te proteger, né? Ela vai te direcionar o que é certo e o que é errado. Porque o inimigo, em Salmo 91, lança dardos inflamados, setas do maligno, para atingir a tua mente, para lançar desejo. E quando o desejo entra na mente e desce para o coração, o homem consome. Aí se desvia e perde a salvação. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa mente e o nosso coração. Temos que estar com essa armadura espiritual. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, a gente tem que saber manejar ela. E para manejar essa espada e para manejar a palavra de Deus, a gente tem que comer ela todo dia. Todo dia a gente tem que se alimentar. Do jeito que a gente alimenta o nosso corpo material, a gente alimenta o nosso corpo espiritual. Com a palavra de Deus, ela é alimento, ela é vida. Jesus fala em sua palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é um alimento e ela é vida para nós. Todo dia a gente tem que se alimentar da palavra de Deus. No dia que eu não leio a Bíblia, a palavra de Deus, eu sinto falta. Por isso que eu tenho que estar sempre lendo constantemente e fazendo esses vídeos para edificar a sua vida e a minha. Aí aqui fala: orando em todo o tempo, para fechar com chave de ouro essa palavra, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui Paulo está falando para a igreja, para o povo de Deus, para nós, que nós temos que estar em oração. A oração é uma conversa com Deus. Nós temos que estar ligado, sempre falando com Deus. Essa oração nos fortalece, nos direciona, né? Nos abastece. Quando a gente fala com Deus, coloca no altar tudo aquilo que a gente necessita, vem resposta. Aquelas orações, Deus envia as respostas para a nossa vida, né? Aí aqui, orando em todo o tempo, então toda hora, no trabalho, andando na rua, em casa, a gente tem que estar conectado com Deus, a nossa mente. Orando em todo o tempo com oração e súplica. A súplica, a súplica é pedir de maneira intensa, humilde, né? Implorar é aquela coisa intensa que você tem que pedir com intensidade, com lágrimas, com choro, com renúncia. Você tem que pedir de dentro da sua alma, rasgar seu coração e pedir a Deus no Espírito, né? E vigiando nisto com toda a perseverança. Tem que ter vigilância.
nos dias que a gente está vivendo, atual, a gente tem que ter muita vigilância onde a gente vai, onde a gente pisa, o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente diz.